Cristão mudo sob a vara da provação ou A alma silente com antídotos soberanos. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Emudeço, não abra os lábios porque tu fizeste isso. Salmo 39, verso 9. Um cristão com uma folha de oliveira na boca, quando está sob as maiores aflições, as provações e os problemas mais agudos e piores, as providências e mudanças mais tristes e sombrias. Com respostas a diversas perguntas e objeções que são de maior importância, vencer todas elas e trabalhar as almas para ficarem quietas, calmas e caladas sob todas as mudanças que tenham ou possam passar sob elas neste mundo. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2 verso 20. A dedicatória da epístola. A todos os cristãos aflitos e angustiados, insatisfeitos, perturbados e agitados em todo o mundo. Queridos corações, aos santos mais escolhidos. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Jó 5 verso 7. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmo 34 verso 19. Se eram muitos, e não problemas, então, como no provérbio, quanto mais, melhor. Ou se eram problemas e não muitos, quanto menos, melhor. Mas Deus, que é infinito em sabedoria e incomparável em bondade, ordenou que problemas, sim, muitos problemas viessem nos atacando por todos os lados. Como nossas misericórdias, assim, nossas cruzes raramente ficam solteiras. Eles costumam pisar um atrás do outro. São como chuvas de abril, logo que acaba uma, outra chega. E, no entanto, cristãos, é misericórdia, é rica misericórdia, que toda aflição não é uma execução, que toda correção não é uma condenação. Quanto mais altas as águas sobem, mais próxima a arca de Noé é elevada ao céu. Quanto mais suas aflições aumentarem, mais seu coração será elevado ao céu. Como não reteria por muito tempo na introdução, tentarei apenas duas coisas. Primeiro, lhe dar as razões de minha aparição mais uma vez em forma impressa. E, segundo, um pequeno conselho e orientação para que o assunto a seguir possa beneficiar sua alma, que é o objetivo que tenho diante dos meus olhos. As verdadeiras razões para enviar esta obra ao mundo, como ela é, são: primeiro, a mão aflitiva de Deus tem sido dura comigo mesmo, com minhas mais queridas relações neste mundo e com muitos de meus preciosos amigos cristãos, a quem eu muito amo e honro no Senhor, o que me levou a estudar a mente de Deus. Deus nas Escrituras que eu fiz no assunto deste discurso a seguir. Lutero não conseguia entender alguns salmos até que fosse afligido. A cruz de Cristo não é letra no livro, e no entanto, diz ele, ensinou mais uma aflição do que todas as letras do livro. As aflições são uma chave de ouro pela qual o Senhor abre o rico tesouro de sua palavra às almas de seu povo. E isso, em certa medida, através da graça, minha alma experimentou. Quando Sansão encontrou o mel, deu um pouco a seu pai e sua mãe para comer. Juízes 14 versos 9 e 10. Encontrei um pouco de mel no meu texto a seguir. E, portanto, não posso ser tão grosseiro a ponto de não lhes dar um pouco do meu mel, que absorveu profundamente a minha bilis e absinto. Agostinho observa sobre isso. SL 66.16. Venham ouvir todos os que temem a Deus, e eu declararei o que ele fez por minha alma. Ele não os chama, diz ele, para familiarizá-los com especulações. Quão larga é a terra, quão longe os céus se estendem, qual é o número de estrelas ou qual é o curso do sol. Mas venha e eu lhe direi as maravilhas de sua graça, a fidelidade de suas promessas, as riquezas de sua misericórdia para com minha alma. Experiências graciosas devem ser comunicadas. Aprendemos, para ensinar, é um provérbio entre os rabinos. Quando Deus nos trata abundantemente, outros devem colher algum bem nobre por nós. A família, a cidade, o país, onde um homem mora, devem se sair melhor para o seu desempenho. Nossas misericórdias e experiências devem ser uma fonte contínua de nossas portas, que não é apenas para nosso próprio uso, mas também para os vizinhos, sim, e também para estranhos. Em segundo lugar, o que está escrito é permanente e se espalha ainda mais, por tempo, lugar e pessoas, do que a voz pode alcançar. A caneta é uma língua artificial, fala tanto para ausentes quanto para apresentar amigos, fala para aqueles que estão longe, assim como aqueles que estão perto, fala para muitos milhares de uma só vez, fala não apenas a era atual, mas também as idades seguintes. A caneta é um tipo de imagem da eternidade, fará um homem viver quando estiver morto, Hebreus 11. Embora os profetas não vivam para sempre, seu trabalho pode viver, Zacarias 1 verso 6. Os escritos de um homem podem pregar quando ele não pode, e quando, por causa de perturbações corporais, ele não ousa. Sim, e aquilo que é mais, quando ele não mais vive neste mundo.
Em terceiro lugar, poucos homens, se houver, têm lembranças de ferro. Quanto tempo um sermão pregado é esquecido, quando um sermão escrito permanece? Agostinho, escrevendo para Volusian, diz: o que está escrito está sempre à mão para ser lido, quando o leitor está à vontade. Os homens não esquecem facilmente seus próprios nomes, nem a casa de seu pai, nem a esposa de seu seio, nem o fruto de seus lombos, nem de comer seu pão diário, e ainda, com que facilidade eles esquecem essa palavra da graça, que deve ser mais cara para eles do que tudo. A maioria das lembranças dos homens, especialmente nas grandes preocupações de suas almas, são como uma peneira, por onde passa o bom grão e a farinha fina, mas a palha leve e o farelo grosso permanecem para trás. Ou como uma peneira, onde o licor doce é coado, mas os resíduos deixados para trás. Ou como uma grade que deixa a água por escorrer, mas se houver canudos, paus, lama ou sujeira, ela segura, por assim dizer, com mãos de ferro. As memórias da maioria dos homens são muito traiçoeiras, especialmente nas coisas boas. As memórias de poucos homens são uma arca sagrada, um celeiro celestial para suas almas, e, portanto, são mais necessitadas. Mas, quarto, sua maravilhosa adequação e utilidade sob essas grandes reviravoltas e mudanças que passaram sobre nós. Como todo lavrador sábio observa as estações mais aptas para plantar sua semente, algumas que ele semeia no outono e outras na primavera do ano, algumas na estação seca e outras na úmida, outras no barro úmido e outras no seco arenoso, Isaías 28 verso 25. Assim, todo lavrador espiritual deve observar os tempos mais aptos para semear sua semente espiritual. Ele tem a semente celestial com ele em todas as ocasiões e estações, na primavera e no outono, por todos os motivos, cabeças e corações. Agora, se a semente semeada no tratado a seguir não é adequada aos tempos e estações em que somos lançados, é deixado ao julgamento do leitor prudente determinar. Se o autor pensasse o contrário, essa semente seria sufocada no útero. Quinto, a boa aceitação que meus outros trabalhos fracos encontraram. Deus os abençoou, não apenas para a convicção, a edificação, a confirmação e o consolo de muitos, mas também para a conversão de muitos. Romanos 15 verso 21. Deus é um agente livre para trabalhar com a mão que ele quiser, e às vezes ele se deleita em fazer grandes coisas por meios fracos, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Deus não desprezará o dia das pequenas coisas, e quem ou o que você é, que ousa desprezar aquele dia? O Espírito respira sobre a pregação e escrita que lhe agrada, e todos os que prosperam conforme o vento sopra. João 3 verso 8. Em sexto lugar, para que todos os cristãos aflitos e angustiados possam ter um unguento adequado para todas as dores, um remédio adequado contra todas as doenças em mãos. Como todo homem bom, todo livro bom não serve para ser o companheiro do homem aflito, mas esse serve. Aqui ele pode ver seu rosto, sua cabeça, sua mão, seu coração, seus caminhos, suas obras. Aqui ele pode ver todas as suas doenças descobertas e remédios adequados propostos e aplicados. Aqui ele pode encontrar argumentos para silenciá-lo, e para acalmá-lo, quando o mal vier a ele. Em toda tempestade aqui, ele pode encontrar uma árvore para protegê-lo. E em todo perigo, aqui ele pode encontrar uma cidade de refúgio para protegê-lo. E em todas as dificuldades, ele pode ter aqui uma luz para guiá-lo. E em todo mundo, aqui ele pode encontrar um escudo para defendê-lo. E em toda angústia, aqui ele pode encontrar um consolo para fortalecê-lo. E em todos os problemas, aqui ele pode encontrar um cajado para apoiá-lo. Sétimo, para satisfazer alguns amigos íntimos, alguns amigos fiéis. O homem é feito para ser um amigo e apto para ofícios amigáveis. Quem não é amigo não é digno de ter um amigo, e aquele que tem um amigo e não se mostra amistoso não é digno de ser considerado humano. A amizade é um tipo de vida, sem a qual não há conforto na vida de um homem. A amizade cristã produz um nó que o grande Alexandre não pode cortar. Amigos de verão que eu não valorizo, mas amigos de inverno valem seu peso em ouro. E quem pode negar tal coisa, especialmente nos dias de hoje, em que amigos reais, fiéis e constantes são tão raros de serem encontrados? 1 Samuel 22 versos 1 a 3. A amizade da maioria dos homens atualmente é como a boboreira de Jonas, agora muito promissora e florescente, e logo desaparecendo e murchando. É como algumas plantas na água, que têm folhas largas na superfície da água, mas escassamente qualquer raiz. A amizade deles é como um melão, frio por dentro, quente por fora. Suas expressões são altas, mas suas afeições são baixas. Eles falam muito, mas fazem pouco. Como tambores, trombetas e bandeiras em uma batalha fazem um grande ruído e um belo show, mas não fazem nada. Portanto, esses amigos elogiam muito generosamente, falam plausivelmente e prometem luxuriosamente,
e ainda não tem mão nem coração para fazer algo cordial ou fielmente. De tais amigos é uma misericórdia ser libertado, e, portanto, o rei Antígono foi usado para orar a Deus para que ele o protegesse de seus amigos, e quando um de seu conselho lhe perguntou por que ele orou, ele respondeu: todo homem se esquiva e se defende de seus inimigos professos, mas de nossos amigos professos ou fingidos, dos quais poucos são fiéis, ninguém pode se proteger, e precisa de proteção do céu. Mas por tudo isso, existem alguns que são amigos de verdade, amigos fiéis, amigos ativos, amigos de inverno, amigos íntimos, amigos rápidos, e pelo bem deles, especialmente aqueles entre eles que estão oprimidos, embaixo da barra de ferro e na fornalha ardente, e que muitas vezes são derramados de vaso em vaso, eu apareci mais uma vez no impresso para o mundo. Em oitavo e último lugar, não há nenhum autor em minhas mãos que tenha tratado esse assunto como eu, e, portanto, não sei, mas pode ser o mais grato e aceitável para o mundo. E se, por este ensaio, outros que forem mais capazes forem provocados a agir com mais dignidade sobre esse assunto, eu me regozijarei. 1 Tessalonicenses 1 versos 7 e 8. 1 Coríntios 9 versos 1 e 2. Devo acrescentar apenas que, embora muito do assunto a seguir tenha sido pregado nas visitas castigadoras do Senhor ao meu querido companheiro de jugo, a mim e a alguns outros amigos, ainda muitas coisas de especial interesse no texto a seguir do tratado, que ainda não tenho nenhuma conta comunicada ao mundo. E, portanto, dê a vocês um relato verdadeiro e fiel das razões que prevaleceram comigo para publicar este tratado na obra e dedicá-lo a vocês. Em segundo lugar, a segunda coisa prometida foi dar a você um pequeno bom conselho, para que você possa ler o discurso a seguir, de modo que ele possa transformar muito a vantagem de sua alma. Pois, como muitos lançam as redes e nada pescam, Lucas 5 verso 5, muitos leem bons livros e não ganham nada, porque os leem curiosamente, ligeiramente, superficialmente. Mas quem ler para lucrar deve, então, primeiro, ler e procurar uma bênção. Paulo pode plantar e Apolo pode regar, mas tudo será inútil, exceto se o Senhor der o crescimento. 1 Coríntios 3 versos 6 e 7. Deus deve fazer a ação, quando tudo estiver pronto, ou tudo que for feito não fará nenhum bem a você. Se você deseja que esse trabalho seja bem-sucedido e eficaz, você deve desviar o olhar do homem, e admirar a Deus, que sozinho pode torná-lo uma bênção para você. Como sem uma bênção do céu, suas roupas não podem aquecê-lo, nem sua comida o nutre, nem remédios curam você, nem amigos o consolam. Miqueias 6.14. Portanto, sem uma bênção do céu, sem as preciosas respirações e influências do Espírito, o que aqui está escrito não fará nenhum bem, não se voltará para sua conta no dia de Cristo. Ageu 1 verso 6. É a observação de Sêneca, que os lavradores no Egito nunca olham para o céu em busca de chuva na época da seca, mas cuidam do transbordamento das margens do Nilo, como a única causa de sua abundância. Quantos existem hoje em dia que, quando vão ler um livro, nunca olham para cima, nunca cuidam da chuva das bênçãos de Deus, mas apenas olham para o rio Nilo. Eles apenas olham para a inteligência, o aprendizado, as artes, as divisões, a eloquência etc. do autor, nunca parecem tão altos quanto o céu. E, portanto, acontece que, apesar de lerem muito, ainda assim, pouco lucram. Em segundo lugar, quem quiser ler com proveito deve ler e meditar. A meditação é o alimento de suas almas, é o próprio estômago e o calor natural pelo qual as verdades espirituais são digeridas. Um homem viverá tão logo sem seu coração, se for capaz de melhorar o que lê, sem meditação. A oração, diz Bernard, sem meditação, é seca e formal, e ler sem meditação é inútil. Aquele que seria um estadista sábio, prudente e experiente, não deve divagar apressadamente e atropelar muitas cidades, países, costumes e leis das pessoas, sem refletir e ponderar seriamente sobre as coisas que possam torná-lo um estadista especialista. Portanto, aquele que se daria bem lendo, que completaria seu conhecimento e aperfeiçoaria sua experiência em coisas espirituais, não deve divagar e atropelar e precipitar-se sobre este livro ou aquele, mas refletir sobre o que lê. Como Maria ponderou sobre o que dizia o anjo, em seu coração. Senhor, diz Agostinho, quanto mais eu medito em você, mais doce você é para mim. Portanto, quanto mais você meditar sobre o assunto a seguir, mais doce será para você. Geralmente prosperam melhor aqueles que meditam mais. A meditação é um dever de engordar almas, é um dever de fortalecimento da graça, é um dever de coroação. A meditação é a ama da oração. Jerônimo chama isso de seu paraíso, Basílio chama de tesouro, onde todas as graças estão guardadas. Teofilato chama isso de o próprio portão e portal pelo qual entramos na glória. E Aristóteles, embora pagão, coloca a felicidade na contemplação da mente. Você pode ler muito e ouvir muito, mas sem meditação você nunca será excelente,
você nunca será um cristão eminente. Em terceiro lugar, leia e teste o que você lê. Não confie em nada, mas coloque tudo à prova, como fizeram os nobres berianos, Atos 17, verso 11. Você tentará contar e pesar ouro, embora este lhe seja entregue por seus pais, e todas as verdades celestiais que são dadas a você por seus pais espirituais. Espero que, após o julgamento, você não encontre nada, a não ser o que terá peso na balança do santuário. Embora nem tudo seja ouro que brilha, julgo que aqui não encontrará nada para empolar, que não será considerado, em julgamento, como ouro verdadeiro. Quarto, leia e pratique o que você lê, ou então toda sua leitura não fará nenhum bem. Quem tem um bom livro na mão, mas não uma lição dele em seu coração ou vida, é como aquele burro que carrega fardos e se alimenta de cardos. No relato divino, um homem não sabe mais do que pratica. A profissão sem prática fará com que um homem diga 2 vezes a um filho das trevas: falar bem é soar como um prato, mas fazer bem é agir como um anjo. Isidoro. Quem pratica o que lê e entende, Deus o ajudará a entender o que ele não entende. Não há medo de saber demais, embora haja muito medo em praticar muito pouco. O homem que mais pratica será o homem que mais conhece. O homem mais poderoso na prática acabará por se provar o homem mais poderoso nas Escrituras. João 7 versos 16 e 17, Salmo 119 versos 98 a 100. A teoria é o guia da prática, e a prática é a vida da teoria. Salviano relata como os pagãos censuraram alguns cristãos, que por suas vidas lascivas tornaram o evangelho de Cristo uma censura. Onde, disseram eles, está aquela boa lei em que acreditam? Onde estão essas regras de piedade que eles aprendem? Eles leem o Santo Evangelho, e ainda são impuros. Eles leem os escritos dos apóstolos, e ainda vivem em embriaguez. Eles seguem a Cristo, e ainda assim desobedecem a Cristo. Eles professam uma lei santa e, ainda assim, levam vidas impuras. Como muitos pregadores podem fazer queixas tristes contra muitos leitores hoje em dia. Eles leem nossas obras, e ainda assim, negam nossas obras. Eles louvam nossas obras, e ainda assim em suas vidas eles reprovam nossas obras. Eles choram por nossos labores em seus discursos, e ainda assim eles choram em suas práticas. Mas espero melhores coisas de você em cujas mãos este tratado cairá. A mulher samaritana não encheu a jarra com água, para poder falar disso, mas para usá-la. João 4. 7. E Raquel não desejava que as mandrágoras segurassem sua mão. Mas, assim, ela poderia estar mais apta a produzir. GN 30. 15. A aplicação é fácil. Mas, em quinto lugar, leia e aplique. A leitura é apenas o curvar do arco. A aplicação é o acerto do alvo. As verdades mais escolhidas não serão mais lucrativas do que aplicadas por você. Seria melhor não ler, do que não aplicar o que você lê. Ninguém alcança a saúde lendo livros sobre saúde, mas pela aplicação prática de seus remédios. Toda leitura do mundo nunca contribuirá para a saúde de suas almas, exceto se você aplicar o que lê. A verdadeira razão pela qual muitos leem tanto e lucram tão pouco, é porque não aplicam e trazem para casa o que leem para suas próprias almas. Mas, sexto e, finalmente, leia e ore. Quem não tem consciência de orar sobre o que lê, encontrará pouca doçura ou lucro em sua leitura. Ninguém ganha tanto com sua leitura como quem ora pelo que lê. Lutero professa que ele lucrava mais com conhecimento das Escrituras pela oração, em um espaço curto, do que pelo estudo por mais tempo. Quando João, chorando, abriu o livro selado, certamente os homens ganhariam muito mais do que ganham lendo obras de homens bons, se quisessem apenas orar mais pelo que leram. Cristãos! Ore antes de ler, e depois de ler, para que tudo seja abençoado e santificado para você. Quando você terminar de ler, geralmente fecha assim: então deixe-me viver, então deixe-me morrer, para que eu possa viver eternamente. E quando você estiver no monte por si mesmo, carregue em seu coração aquele que está disposto a gastar e ser gasto por você, por suas almas. 2 Coríntios 12 verso 15. Ore por mim, para que eu esteja cada vez mais sob as influências ricas e derramamentos gloriosos do Espírito, para que eu possa ser um ministro capaz do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. 2 Coríntios 3 verso 6. Para que eu sempre encontre dentro de mim uma fonte eterna e uma fonte transbordante, que sempre me faça fiel, constante e abundante na obra do Senhor, e que eu possa viver diariamente sob os ensinamentos internos do Espírito, que podem me permitir falar de coração para coração, de consciência para consciência e de experiência para experiência. Para que eu seja uma luz ardente e brilhante, que os braços eternos ainda estejam debaixo de mim, que enquanto eu viver, possa ser útil à sua glória e ao bem de seu povo, que nenhum desânimo desencoraje alguém em meu trabalho, e que, quando meu trabalho estiver concluído,
eu possa prestar minha conta com alegria e não com tristeza. Seguirei esses pobres trabalhos com minhas orações fracas, para que possam contribuir muito para o seu bem-estar interno e eterno. O servo da sua alma e nosso querido Senhor, Thomas Brooks.